Qual a diferença entre a RX 6600 e a RX 7600? Você sabe qual a diferença dessas duas placas de vídeo? Por isso que eu resolvi testar elas em vários jogos, que você vai ver daqui a pouquinho, jogos como Warzone, Fortnite, CS2 e vários outros games, porque aqui nesse vídeo você vai sair sabendo a real diferença entre essas duas placas de vídeo que estão sendo bastante procuradas, com preço muito parecido, mas vamos ver realmente se o FPS como é que vai ficar. Será que realmente vai ter muito mais vantagem para a placa A ou placa B? Será que vale a pena pagar esse valor a mais na 7600 em vez de comprar 6600? Então tudo isso você vai ver nesse vídeo. E de cara, vou pedir para você se inscrever nesse canal, é um canal novo, do zero, vocês estão vendo aí, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Então eu peço por favor para você se inscrever nesse canal, me ajuda aí que a gente está com a meta ousada de bater 10 mil inscritos aqui nesse canal novo. E eu preciso muito da sua ajuda, o canal agora está com 100 e poucos inscritos, então queria muito pedir aí o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Se a gente pesquisa as placas de vídeo aqui no Google, a gente bate nesse preço aqui, né? A 7600, como a gente pode estar olhando aqui, ó, ela tá na faixa de R$ 1.800 a 1.900, né? Então esse é o preço baixo dela. 1.800 é o menor preço que eu tô vendo aqui. A 1.900, então vou colocar mais ou menos nessa média aí. Já a RX 6600, você tem ela, inclusive o modelo que eu tenho aqui, só que na versão branca, de 1.579 aqui na Terabyte. Vou deixar tudo na descrição para vocês, os melhores preços, onde eu achar. E aqui qual é, Ana? Aqui é 3050, não presta não. E aqui a 6600 das ROG, como você pode ver também, a versão preta, a mesma que eu tenho aqui, tá saindo de R$ 1.600 aqui no Cabo. Então, vamos colocar aí R$ 1.600 para 6600 contra 1.850. Eu acho que seria o justo botar aí na thumbnail, por exemplo, aí, ou no título do vídeo. Mas, para quem não sabe, tem esse grupo aqui de ofertas no Telegram, que é um grupo que tem 62 mil pessoas, tem tanto no Telegram como também no WhatsApp. Inclusive o link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E aqui vocês vão sempre receber, pessoal, cupons e promoções, como você pode estar vendo aqui, ó. Todo dia tem isso aqui, ó. Vários cupons de desconto, promoções, toda vez que sai cupom no Mercado Livre, Amazon, etc. Shopee, AliExpress, a gente posta aqui. Vocês conseguem sempre estar economizando muita grana participando desse grupo, que são cupons que dá para usar em qualquer compra do seu dia a dia. Não é só informática, não. A gente posta mais coisas de informática, porque nosso canal é disso, mas a gente posta cupons que dá para ser usado em qualquer compra sua. Então você é só ir lá, pegar o cupom e botar no seu carrinho aí os produtos que você já tinha selecionado. E é isso, pessoal. Então, se você quiser estar economizando muito dinheiro, recomendo bastante você estar participando desse grupo. Vou deixar ele aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Teste passando a tela para vocês. O primeiro jogo aqui é o Ark Ascended antes da mega atualização. Então, ambos também foram testados antes da atualização, fique tranquilo. Com os gráficos aí no médio, a gente vai ver e observar qual vai ser a diferença entre essas duas placas de vídeo. Assim que o nosso dinossauro começou a andar, eu ativei as métricas, que é basicamente o FPS máximo, médio, mínimo e 1% low. A gente se baseia, para saber qual placa de vídeo ganhou, o FPS médio, que é essa marca azul aqui. Porém, é de suma importância que você observe o 1% low, que quanto maior esse número, melhor para vocês, e o frame time, quanto menor esse número, melhor também. O processador que a gente utilizou aqui é o Ryzen 7 5700X, que é um processador suficiente para levar ambas as placas em 100% de uso e não ter gargalo. Do lado esquerdo você tem tudo sobre as RX 6600, tá vendo? Temperatura da placa, uso, energia, as frequências e quando o VRAM está sendo usado. E aqui embaixo as memórias que a gente utilizou, que foram aqui, ó, dois módulos de 16 GB com 3600 MHz. Tudo que eu falei a você se repete do lado direito, só que aqui, obviamente, a RX 7600, então a gente também consegue observar, inclusive desse momento que eu pausei o vídeo, olha só como a 7600 consome bem mais energia, né? E é uma coisa que a gente vai ressaltar bastante aqui nesse vídeo, beleza? O personagem tá andando, a gente vai ver daqui a pouquinho, assim que o Rex rugir, a gente vai ver qual vai ser a diferença média entre os dois processadores. E eu posso já garantir a vocês que muita gente assistiu esse vídeo lá no canal principal, que esse vídeo já saiu lá já há um certo tempo. E muita gente falou assim, ó, Dias, eu ia comprar 6600, mas eu desisti por causa do teu vídeo. Já teve pessoas que falou o contrário, falou, cara, eu ia comprar 7600, mas eu desisti por causa do teu vídeo. Então é muito engraçado que como cada pessoa interpreta os números de uma maneira diferente. Isso porque cada pessoa tem uma realidade financeira diferente. E aqui no Ark deu 35 FPS contra 62. Além de cada pessoa ter uma situação financeira diferente, você também tem a questão que cada pessoa joga um estilo de jogo. Então pode ser que num estilo de jogo aqui, uma placa de vídeo faça mais sentido para você do que a outra. Aqui é o jogo do Harry, eu mostro para vocês como é que eu configurei o gráfico, né? Com tudo no Ultra. Todos os testes foram feitos em Full HD, fique tranquilo em relação a isso. E repito, se inscreve nesse canal aí, pessoal.
Esse canal é do novo, mas 80% das pessoas que estão assistindo esses vídeos aqui do canal novo não tá se inscrevendo, poxa. Não custa nada se inscrever, apertar o botão vermelho, é de graça, me ajuda demais, tá? E aqui a gente já consegue também. Nesse jogo aqui tá pau a pau, mas agora realmente você vê que a 7600 sempre vai vencer com uma certa vantagem. No primeiro jogo a gente viu uma grande vantagem, na minha opinião. Nesse segundo jogo talvez a diferença não seja tão grande assim, mas que para muita gente faz muito mais sentido você tá gastando ali 250, 300, 400 reais que for a mais para poder já estar buscando a RX 7600. Realmente a 7600 é um patamarzinho mais alto, aqui deu 48 FPS contra 56, mas vocês vão perceber que a 6600 realmente entrega uma performance muito boa, acaba sendo uma placa de vídeo extremamente custo-benefício na minha opinião, e é uma placa de vídeo que com certeza vai ser muito vendida ainda. Até porque a gente está numa situação financeira do Brasil bem complicada. Uma situação no Brasil onde 100 reais não tá dando para comprar nada, cara. Nada no mercado. A gente vai no mercado agora, compra... Você sai com uma sacola, 200 reais, tá muito difícil. Então, realmente, a 6600 acaba sendo aí uma placa de vídeo para as pessoas que não têm condições financeiras. Mesmo que seja 300, 400 reais, mas isso faz muita diferença no bolso de muita gente que tá me assistindo. Muita gente também assiste aqui, é pai de família, cara. Tem 2, 3 filhos. Imagina aí, vai dizer pra esse cara 400 reais não faz diferença? Faz sim. Para outras pessoas não faz, porque como eu disse lá no início do vídeo, cada pessoa tem uma realidade financeira diferente da outra. 44 FPS contra 63, realmente a 7600 aqui novamente vence com uma certa folga aqui no Cyberpunk. Praticamente o mesmo cenário se repetiu lá no Ark. E aqui é o próximo game, que no caso aqui, que jogo é esse daqui? É o COD Black Ops. E preciso... Ah, beleza. Não, achei que eu tinha colocado errado ali, mas tá tudo certo. Vocês estão vendo aí como a gente configurou os gráficos. Basicamente tudo no baixo e desligado. Eu posso garantir a vocês que o mesmo gráfico que foi utilizado em uma placa de vídeo, a gente também realizou o mesmo teste na outra, beleza? E aqui no Black Ops, tudo se repete. Aparentemente, a 7600 vai vencer com uma certa folga. Essa questão da energia, pessoal, daqui a pouco eu vou fazer até uma simulação para vocês verem quanto a mais na sua conta de energia vai vir se você optar em comprar a 7600. Não é coisa do outro mundo não, mas realmente vai vir um gastozinho a mais na sua conta de energia, porque tá nítido que ela consome bem mais energia aqui, ó, chegando a ficar 175, 170 contra 90, 95 aqui da 6600. Vamos ver quanto é que deu aqui o resultado aqui? Aqui no Black Ops 6 deu 128 contra 171. Então, realmente aqui houve também uma grande diferença para 7600. É uma placa de vídeo que realmente vai te dar muito mais performance se você optar em comprar ela. Aqui é o outro jogo da lista, que é o Stalker 2. Esse game aqui é um jogo que o pessoal pediu para eu trazer bastante. É um jogo que foi recém-lançado. É um jogo extremamente pesado, mas que a gente vai observar que ambas as placas também conseguiu rodar muito bem este game aqui. Realmente as duas placas de vídeo são de um nível alto, né? A 7600 está num degrauzinho a mais. A 7600 é uma placa de vídeo para quem busca mais frames na sua tela. Mas a ideia mesmo aqui do vídeo é mostrar para vocês de uma maneira simples o teste comparativo, como é que foi realizado, aonde é que o personagem andou. Vocês veem que a mesma coisa que eu faço em um computador, eu fiz com outro. Para o teste ser 100%, o mais 100% próximo possível, mais transparente possível e mais honesto. Para também não favorecer placa X ou placa Y. E aqui temos mais uma grande vantagem, na minha opinião, para 7600. Eu já digo a vocês, pessoal, se vocês tiverem condições financeiras, opte sim em comprar a 7600. É uma placa de vídeo que vai te entregar mais performance e tá claro aqui, cara. Entendeu? Mas eu não gosto de colocar nada na cabeça de vocês. Eu nunca fiz isso, eu nunca gostei de fazer isso. Eu gosto de mostrar a vocês o teste. Eu ajudo você a saber interpretar esses testes, o que ele representa, o que esses dados significam, certo? E é você de casa que vai dizer qual das duas placas de vídeo você vai estar optando em comprar. Aqui no Warzone, a gente vai ver também que o cara que é mais exigente, o cara que quer ter mais FPS, obviamente o cara vai querer comprar a 7600. Mas já tem aquele outro cara que vai falar bem assim, pô Jefferson, mas é o seguinte, 300 reais a mais para eu sair de 147 para 178, para mim não compensa. Muita gente vai comentar isso aí. Eu queria saber de você aí. Você que está me assistindo agora. Você acha que compensa pagar essa diferença na 7600? Por isso que eu peço para você ir agora na descrição desse vídeo aí, ou desculpa, nos comentários e comente aí.
se compensa ou não você tá comprando a 7.600. O que eu posso te garantir aqui é que você vai ter realmente um consumo a mais de energia, que daqui a pouco eu vou te mostrar essa diferença, mas que ela resulta em mais FPS na sua tela também. Ela gasta mais energia, mas te entrega mais performance. Não adianta você ter um carro que é mais rápido do que o outro e você não quer mais gastar mais energia. Para mim isso não existe. Entendeu? Qual é a lógica aí? Então realmente você vai ter uma placa de vídeo que consome mais energia, que é o que todo mundo fica rebatendo aí nos comentários quando eu faço o vídeo entre essas duas placas. Mas o que ninguém fala é que a 7.600 também entrega mais performance. Obviamente você vai estar pagando mais caro nela e vai estar também entregando mais performance, beleza? Aqui no God vamos ver como é que saiu. Se saiu muito bem as duas placas. Pelo que eu tô vendo aí, não teve muita diferença. Deu apenas 10 FPS aí de uma placa de vídeo para outra. Eu considero até um FPS muito próximo, né? Sinceramente, se você for jogar esse game aí, não faz muita diferença não qual das duas placas de vídeo você vai optar em comprar. Vamos ver no CS, que é um jogo competitivo, geralmente deixa tudo no baixo desligado, a gente quer ter o máximo de FPS possível na tela. Vamos ver como é que vai se sair. Olha lá. É, engraçado, né? Ryzen 7 5700X realmente é um baita processador, né? Como esse processador é bom, cara. Como esse processador é excelente. Agora o que eu vi um inscrito fazer, que na minha opinião ele errou bastante, foi trocar a RX 6600 pela 7600. Aí, por favor, né? Não vá fazer isso. Se você já tem a 6600, não compensa de jeito nenhum comprar 7600, na minha opinião. Porque você não vai sentir essa diferença. Tu vai estar tendo que vender, ó o trabalho que vai te dar, cara. Tu vai ter que vender tua placa de vídeo, tu vai ter que pegar o dinheiro, inteirar, comprar uma placa de vídeo nova. Para ter essa diferença aqui não vale a pena. Junte mais e pegue uma placa de vídeo que realmente você coloque e fale, rapaz, eu realmente estou em outro patamar. Entendeu? 40, 60 Ti para cima. É o que eu indicaria. Aqui deu 472 FPS contra quanto? 536. Então aqui realmente houve um FPS muito alto. E olha só que engraçado no CS, tá? Rapidamente, só para vocês entenderem. Eu acabei de gravar um vídeo aqui do Ryzen 5 8400F contra o Ryzen 5 5600, que em breve vai estar saindo nesse canal aqui também. E olha só que engraçado. Lá com a 4070 Ti, o 8400F entregou menos do que 500 frames. E aqui a 7600 com a placa de vídeo muito, mas muito inferior que a 4070 Ti, entregou mais performance. Então observe como o CS ele é engraçado, cara. O CS realmente é um jogo que é muito engraçado, mano. Muito engraçado mesmo. Não adianta você ter uma mega placa de vídeo se o processador, cara, não conseguir renderizar os frames que tá na tela ali. Realmente, se você tiver uma baita placa de vídeo, você tem que ter um processador muito alto e um patamar muito alto para poder conseguir renderizar aquele monte de frame na tela. Inclusive, eu tava vendo, eu tô viciado no Warzone e eu tô vendo os gringos jogando, né? Pra eu aprender e melhorar minha performance, né? Ver como é que eles jogam, etc. As armas que eles usam. E uma coisa que eu percebi lá na gringa, que a maioria, obviamente, tem PC de alto nível. Mas eles fazem um erro muito incomum, cara. Eles não investem muito em processador, eu já percebi isso. Eles colocam, sei lá... Pô, também falar que não investe muito em processador é complicado, mas você vai entender. Por exemplo, eles têm lá i7 de 14ª e trocam a 4090 pela 5090, entendeu? Sendo que se eles colocassem, por exemplo, os Ryzen série 3D aí, os novos, né? Eles iam ter uma performance muito mais alta do que trocar a 4090 pela 5090 e manter o mesmo processador, entendeu? Só que às vezes é falta realmente de conhecimento isso. Deu 53 FPS contra 67 aqui no jogo do Wukong. Porque muita gente acha que é só trocar a placa de vídeo que vai aumentar a performance. E não adianta você fazer isso se o processador gargalar. Entendeu? Por isso que eu coloco o Ryzen 7 5700X 3D aqui nesse teste aqui, mesmo que exista alguns comentários de pessoas falando, mas geralmente quem vai comprar essas placas de vídeo vai optar em comprar Xeon, vai comprar a Ryzen 5 5600 ali no máximo. Mas eu tenho que colocar um processador acima mesmo, um processador mais robusto, vamos dizer assim, para ele poder não ser o fator limitante desse teste. Não adianta nada eu colocar um processador mais fraco e ele limitar as placas e eu não saber realmente qual foi a diferença dessas duas placas de vídeo aqui, beleza? Vamos ver aqui no Fortnite qual vai ser a diferença entre essas duas placas de vídeo do 311 contra 338. Ambas rodou muito bem o game, isso é inegável, tá? Rodaram muito bem mesmo.
E agora a gente vai pro último jogo, que é o Red Dead. Tô mostrando pra vocês como é que a gente configurou esse game aqui. A gente colocou no Ultra, olha só que legal. Só o MSA que a gente colocou ali em 4x, mas o game aí tá no Ultra. Vamos ver como é que vai se sair. Aqui no Red Dead, eu já consigo observar que ambas as placas ali tá sendo usada 100%, né? Apesar que a 6060 é 99%, não sei porquê. Mas é isso, 99%, 100% dá no mesmo. E a temperatura das placas também são muito boas. Apesar que a 7600 também é um modelo Triple Fan, né? Então é meio injusto falar. Acredito que fosse Dual Fan, estaria ali uns 5, 6 graus a mais, né? E aqui no Red Dead, vamos ver quanto foi a diferença. Deu 31 FPS. Como você pode estar vendo aqui, é a azul, pessoal. Tá vendo? 48 contra 31. Realmente a 7600 também venceu aqui. Bom, pessoal, e sobre a questão da conta de energia, olha só que interessante aqui, ó. A 7600, se você jogar todos os dias do mês durante 3 horas, você vai ter um gasto ali de energia, né, na sua conta de energia de R$ 14,57, contra as mesmas 3 horas da RX 6600, você vai ter aqui R$ 8,33, ou seja, né, eu até coloquei aqui na calculadora para mostrar a vocês, você vai ter uma diferença aqui de R$ 6,24 de uma placa de vídeo para outra, cara. Eu acho um valor assim muito baixo. Deixa eu multiplicar por 12 aqui, ó. Então você vai ter uma economia, vamos dizer assim, de R$ 74,88 se você optar em estar levando para casa 6.600, se você ficar pensando nesse tal do consumo de energia que muita gente comenta aí nos meus vídeos, que não compra 7.600 justamente por ela gastar mais energia, sendo que na minha opinião é um valor assim muito baixo, pessoal, tá? De R$ 14,57 para R$ 8,33 todo mês, isso se você jogar 3 horas todos os dias, eu acho realmente um valor aí, não vou falar insignificante, né, porque cada pessoa tem sua realidade, mas algo que não pode, na minha opinião, ser considerado e não comprar, uma justificativa, né, para não comprar a 7.600, como muita gente comenta aí. Não sei vocês, mas quando eu fiz esse teste aqui, eu fiquei muito surpreso que a 7600 venceu em todos os jogos. Isso aí era óbvio que iria acontecer, mas eu não sabia que em alguns jogos ia ter mais vantagem do que outros. Você pode perceber, por exemplo, no God, a diferença foi apenas de 10 frames. Teve outros jogos que a diferença foi de 30, outros de 20. Então oscila muito a depender do jogo. Você tem que ver qual o perfil de games que eu mostrei aqui, pelo menos, que você pretende jogar para você também tomar uma atitude de qual dessas duas placas de vídeo você vai estar comprando. Você vai comprar 7.600 ou vai comprar 6.600? Comenta aí no vídeo aí também se você esperava que a diferença era essa daí. Eu quero saber muito a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sino, é isso. O vídeo sai pra aqui, mas assim. Então valeu, falou, fui!